Bom dia a todos vocês, né? Nós vamos falar aí na nossa segunda aula de processo tributário, fechar a questão do processo administrativo, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Eu já enviei o material para vocês, né? Naquele material, no primeiro material da aula 1 ainda, de processo tributário, eu quero que vocês vão lá na página 4, tá? Página 4, e a gente vai verificar aí a chamada impugnação, ok? Impugnação, tá legal? Então, abra o material de vocês aí, na aula 1 de processo tributário, para que a gente possa ir lá na página 4, impugnação, tá bom? Aguardando vocês um pouquinho. Tudo ok? Podemos? Vamos lá. Pessoal, como eu já havia dito para vocês, o processo administrativo, ele não é interessante para o fisco, quer seja municipal, estadual ou federal, ok? Ele não é interessante para o fisco, tá? Isso é uma grande verdade. Por quê? Porque o fisco não tem interesse nenhum em discutir o processo, a cobrança do tributo. Ele quer que haja o pagamento. Isso é uma grande verdade, tá? Uma outra grande verdade é que quem pode e quem vai dar início ao processo administrativo tributário é quem, pessoal? É o contribuinte. Tá legal? É o contribuinte que vai dar início ao processo administrativo tributário. Por quê, professor? Bom, lembra daquela linha do tempo que nós temos? Eu vou frisá-la, tá? Eu vou abrir aqui o Jamboard, vou fazer o compartilhamento de tela, tá legal? Para que vocês possam acompanhar comigo aí a explicação. Deixa eu ver se já... Pronto, vai fazer agora a apresentação, vocês vão clicar aí na apresentação, tá legal? Eu estou apresentando minha tela. Vamos lá. Então, preste atenção aqui comigo. Nós temos a hipótese de incidência, nós temos o fato gerador, nós temos obrigação tributária, nós temos o lançamento, nós temos o crédito tributário, nós temos o prazo, né? Que prazo é esse? 30 dias. Para quê? Para pagar, né? Discutir ou omitir. Não é isso? Então, aqui, ó, hipótese de incidência, hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário, abre-se um prazo de 30 dias. Dentro desse prazo de 30 dias, né, o que pode acontecer? Bom, dentro desse prazo de 30 dias, eu posso pagar, eu posso discutir, ou eu posso me omitir, correto? Então, eu posso pagar, né? Eu posso discutir, ou eu posso me omitir, tá? Se eu pago, extingue a obrigação. Se eu me omito, aí vem de dativa, certidão de dativa, execução posteriormente. Não é o caso agora que a gente quer ver. Se eu quero discutir, opa, é o que eu quero ver agora, ó. Se eu quero discutir, né, eu posso discutir na via administrativa, né, ou na via judicial. Tá legal? Na via administrativa ou na via judicial. Beleza? Bom, nós estamos falando aqui na via administrativa, tá?
Então, na via administrativa, quem que vai dar início a esse processo? Não é o contribuinte? Claro que sim. É ele que tem a capacidade, tá, de iniciar um processo administrativo. É somente ele. Tá ok? E, dentro dessa perspectiva, aqui, ó, quando abre esse prazo para pagamento, ainda na notificação, e ainda não tem multa, não, né? Não tem penalidade. Tá legal? Então, ele, dentro desse prazo, ele vai poder apresentar a sua, que vai dar início ao processo administrativo, ele vai apresentar a sua impugnação, tá? Impugnação. É a impugnação que dá início ao processo administrativo, ok? Capaz, né, legítimo, foi notificado, né, dentro do prazo de 30 dias, ele apresenta impugnação. Ó, olha o início do processo administrativo aqui, tá bom? Olha o início do processo administrativo. Então, essa aqui é uma das formas que se tem início ao processo administrativo, tá? Com a impugnação no momento da notificação, ok? Com a impugnação no momento da notificação. Um outro momento em que também pode haver, né, o início do processo administrativo é com a impugnação, tá? Mas nesse caso, uma impugnação do auto de infração, ok? Uma impugnação do auto de infração, tá? Dentro dessa impugnação do auto de infração, que ainda é na via administrativa, o que vai acontecer? Já passou do prazo de pagamento, né? Passa do prazo de pagamento, e daí aqui, ó, o nome do CPF ou CNPJ do contribuinte vai ser inscrito na dívida ativa, não é? Uma vez que ele for inscrito na dívida ativa, desculpa, pessoal, antes da lavratura, né, que isso aqui é só um detalhe que a gente vai explicar somente agora, dentro do processo administrativo, antes da lavratura, da inscrição na dívida ativa, é lavrado o auto de infração, tá? É lavrado o auto de infração, o AI, ok? O AI é lavrado aqui, ó, tá? Aí, o que acontece? Com o auto de infração, né? Aí se chama auto de infração, eu tenho que ser o quê? Cientificado de que agora existe uma penalidade, né? Que agora existe uma penalidade, eu tenho que fazer o pagamento, etc, etc, etc. Tá legal? Então, dentro dessa perspectiva, com base no princípio da cientificação, eu necessito ser, né, cientificado desse auto de infração. Nesse momento aqui, vai estar constando lá que eu deixei de pagar o valor principal, a multa, os juros, a penalidade infringida, o nome do fiscal, né, e a sua matrícula. Tá legal? Eu tenho 30 dias aqui, ó. Eu tenho 30 dias para poder fazer o pagamento, né, ou discutir, ou me omitir. Correto? Se eu pago aqui, extingue a obrigação. Se eu me omito, aí dívida ativa, né? Certidão de dívida ativa e execução. Mas se eu resolvo discutir na via administrativa, impugnação, tá? Então, a impugnação é o meio adequado que se dá início ao processo litigioso, tá? Ao processo administrativo, quer seja no momento da notificação para pagamento, quer seja no momento posterior ao pagamento com a lavratura de auto de infração. Tá legal? Tudo bem? Conseguiram compreender aí? Então, nós temos, né, dois momentos para o início do processo administrativo tributário. Quais são eles?
impugnação, né, quando do recebimento da notificação. E o outro momento é o quê? Impugnação quando do recebimento do auto de infração. Ok? Esses aí são os dois momentos, tá? Então, olha só. Vamos aqui para o nosso material. O processo administrativo se inicia com a impugnação da existência formulada na notificação ou no auto de infração. Na notificação, o agente da autoridade administrativa dá ciência ao sujeito passivo do valor que ele tem que pagar. E no auto de infração, são documentos nos quais o agente da autoridade administrativa narra a infração da legislação tributária, porque ele já deixou de pagar, ok? E aí, pelo período da ação, data e hora, etc e tal, né? A diferença é que, no auto de infração, há a atribuição de penalidade cabível, tá? O auto de infração é o quê? A ciência do contribuinte de que deixou de pagar e agora ele tem que pagar com multa. Tá legal? Uma penalidade cabível. E é isso que nós vamos ver bem detalhado lá no decreto 70.235 de 72, nos seus artigos 10 e 11, tá? Vamos dar uma olhada lá no artigo 10 e 11? Vou abrir aqui, decreto 70.235 de 72, sempre olhem pelo site do Planalto, tá bom? É o mais atualizado, tá? Vamos lá. A gente entra aqui. Vamos olhar o artigo 11 primeiro, que fala sobre a notificação. Artigo 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente a qualidade do notificado, o valor do crédito e o prazo para recolhimento, que são 30 dias, ou impugnação. Olha aqui, ó, abertura para início do processo administrativo. A disposição legal infringida, se for o caso, isso aqui não acontece. A assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado, e a indicação do seu cargo ou função e o número de matrícula. Então, essa é a notificação, pessoal. Tá? Essa é a notificação. Tá legal? Aquela que quando abre o prazo, 30 dias, uma vez já constituído o crédito tributário pelo lançamento. Agora, e o auto de infração? Bom, só um minutinho. O auto de infração, ele vai ser lavrado por servidor competente no local da verificação da falta, tá? O auto de infração será lavrado por servidor competente no local da verificação da falta e conterá obrigatoriamente a qualificação do autuado, local, data e hora, descrição do fato, o que aconteceu, o contribuinte deixou de fazer o pagamento do tributo que foi lançado no dia tal, né? A disposição legal infringida e a penalidade, qual que é a multa, valor percentual, a determinação da exigência e intimação para cumpri-la, ou, olha aqui, a deixa para o início do processo administrativo. Impugná-la no prazo de 30 dias. A assinatura do atuante e a indicação do seu cargo, função e o número de matrícula. Tá legal? Então, dentro dessa perspectiva, nós temos o quê? Que a instauração do processo administrativo, ou seja, o seu rito contencioso, tá? Vai ser exercido com a produção de quê? Da impugnação, tá? Tem que ser apresentada no prazo de 30 dias. Tá legal? Então, veja aqui comigo, ó. Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação, lançamento, crédito. Notificação, impugnação, 30 dias. Autuação, impugnação, 30 dias. E aí tem-se o quê? O início, né, do processo administrativo. Uma observação muito importante, tá? Muito importante. Os tributos regidos pelo lançamento por homologação, que é aquele que você faz o autolançamento, lembram? Imposto de renda, onde você vai lá, baixa o programa, faz toda a informação, né? Finaliza, imprime o DARF, né? E faz o pagamento.
ok? Depois é que a Receita vai ter aí 5 anos para ver se você fez de forma certa ou não. O imposto de importação, de exportação, o IPI, o ICMS, tá? Todos eles são tributos regidos por lançamento por homologação. O que a súmula 436 do STJ ela traz? Ela traz o seguinte, que para os tributos regidos pelo lançamento por homologação, ok? E, né, onde houve a declaração realizada pelo contribuinte, eu informei lá o quanto que eu devo e não faço o pagamento posteriormente, tá? O que acontece? Desnecessidade de processo administrativo. A minha impugnação não vai ser apreciada. Se está tudo correto, né? Todo o procedimento de fiscalização foi realizado dentro, né, do prazo correto, não tem decadência, quem lavrou o auto de infração é uma pessoa adequada, está tudo certo. Eu apresento a impugnação só para poder postergar, né? No momento da apreciação, já vai, né, verificar que eu não tenho nenhuma possibilidade de discutir a cobrança, tá bom? Agora, se, né, houve decadência, já se passaram 5 anos, e daí, a partir desse momento, eu posso fazer minha impugnação, né, falando que eu realmente devia, declarei, não paguei, mas agora eu não tenho mais obrigação de pagar, aí a minha impugnação obrigatoriamente tem que ser aceita. Tá legal? Tudo bem? Então, isso nós estamos falando de uma possibilidade, numa excepcionalidade, tá? Em regra, não há necessidade de processo administrativo se no tributo regido pelo lançamento por homologação, ou seja, o imposto de renda, no caso, eu declarei, não paguei e agora quero discutir. Não tem razão, tá? O contribuinte não tem razão, ok? O que a súmula 436 do STJ fala é isso daí. Tá legal, pessoal? Beleza. Bom, nós temos aqui, ó, né, o caminho a ser seguido, tá? Dentro do processo administrativo. Então, que seja da notificação, que seja do auto de infração, se inicia o processo administrativo com o quê? Com impugnação na primeira instância, tá? Na segunda instância, nós temos o recurso voluntário, que é o recurso apresentado pelo contribuinte, ok? E em terceira e última instância, nós temos o recurso especial, e impugnação na primeira instância, recurso voluntário pelo contribuinte na segunda instância e recurso especial na última e terceira instância. Beleza? Nós vamos falar sobre isso agora, tá? Bom, o contribuinte, uma vez que ele é notificado, ele pode impugnar o lançamento, né? Em busca do quê? Da verdade material e da integral obediência à lei tributária, tá? Pelo processo administrativo, compete à administração tributária fazer o quê? Anular o lançamento, se realmente verificar a sua ilegalidade, que provavelmente não vai acontecer, tá? Anulado o lançamento, por erro formal ou verificada a sua insuficiência do valor, né, que é devido, do quanto debeato, não poderá a instância julgadora constituir o crédito, tá? Ato que só a administração poderá praticar pelo lançamento. Ou seja, vai ser anulada aquela cobrança, tá? Anulada aquela cobrança. E se já passou do prazo de 5 anos, ele não vai poder mais para efetuar o lançamento. Se não passou, ele pode ainda efetuar o lançamento novamente, tá bom? Ou rejeitar a impugnação do contribuinte, né? Não, rejeita a impugnação. Se tiver sido regular a exigência fiscal com o que se tornará definitivo o lançamento. Ou seja, vamos supor que realmente eu não tenho razão na minha impugnação, tá? Na decisão, o fisco rejeita a impugnação e aí, se eu não recorrer, tá? Se eu não apresentar o meu recurso voluntário, ok? O que vai acontecer? Daí se constitui, né, uma decisão, né, irreformável na via administrativa e aí o lançamento vai se tornar definitivo e eu vou ter que pagar tudo com juros e correção monetária, tá bom? Por que, pessoal, que eu vou ter que pagar com juros e correção monetária? Por quê? Porque uma vez que foi iniciado o processo administrativo, ele se inicia com o quê? Não é com a impugnação? Sim ou não? Sim. O que vai acontecer?
Uma vez que minha impugnação ela foi recebida, vai haver a suspensão da cobrança do crédito tributário. Artigo 151 do CTN, tá? Vai haver a suspensão da cobrança do crédito tributário, pô. Artigo 151 do CTN, uma das modalidades de suspensão, ok? Fica suspenso enquanto durar o processo administrativo. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Houve a decisão irreformável, não tem como mais, né? Houve essa decisão irreformável, aí vai se efetivar o lançamento, né? Por definitivo, e durante todo o período que foi discutido, vai haver correção, né? Do valor que eu tenho que pagar. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Podemos prosseguir? Tá. Então, vamos continuar aí. Beleza? Vamos continuar. Bom, voltando aqui para o nosso material, né? Nós temos aqui a questão da fundamentação, tá? Da impugnação e dos recursos, ok? Fundamentação da impugnação e recursos. Então, o que acontece? Esse decreto 70.235, que nós vimos agora há pouco, vou voltar aqui para vocês verem. Esse decreto, ele é federal, tá, pessoal? Ele dispõe sobre o processo administrativo fiscal federal, o PAF, tá? Estadual tem o seu, municipal tem o seu, tá bom? Então, nós vamos estudar esse para a gente poder ter noção, porque ele é a nível nacional, tá? Então, vamos lá. Na esfera federal, o contribuinte tem um prazo de 30 dias do recebimento da notificação, que está lá no artigo 11 do decreto, ou do auto de infração, que está lá no artigo 10 do decreto, para fazer a sua impugnação. E vai encaminhar para onde? Para as delegacias da Receita Federal. E o próprio órgão que me autuou é o órgão que vai receber a minha impugnação. Essa mesmo. Ó, impugnação, tá? Uma vez que a impugnação ela foi, tá? Ela foi apresentada, ok? Essa impugnação ela vai ser apresentada para a Delegacia da Receita Federal do Brasil, tá? Para a Delegacia da Receita Federal do Brasil, ok? Delegacia da Receita Federal do Brasil. É a delegacia que, em sede de decisão singular, tá? Decisão singular, é que vai deferir ou não a minha impugnação, ok? Ela vai, uma pessoa, um fiscal responsável, tá? Que tenha conhecimento para isso, que seja habilitado legalmente para isso, ok? É que vai dar uma decisão, se ele defere a impugnação, né? Se ele vai deferir a impugnação ou se ele rejeita a impugnação, ok? Tudo isso vai acontecer aqui, ó, na primeira instância, tá? Nós estamos aqui falando de primeira, tá? Primeira instância. Tudo isso aqui, por isso que eu estou colocando tudo de azulzinho, tá? Primeira instância. Vai acontecer isso aqui. Beleza? Tudo bem? Então, eu apresento a minha impugnação para a Delegacia da Receita Federal, que me notificou ou que me autuou. Vai haver uma decisão singular, uma pessoa que faz parte da administração tributária, tá? Olha a imparcialidade aí. Vai deferir a impugnação, ou seja, vai reconhecer que eu tenho direito, ou vai rejeitar a minha impugnação. Ok? Bom, da decisão, né, do órgão, que pode extinguir totalmente ou manter parcialmente, né, a notificação ou auto de infração,
eu tenho, né, 30 dias para recorrer da decisão para a segunda instância. 30 dias. Olha só, caso a decisão seja desfavorável ao sujeito passivo, este possui 30 dias da ciência da decisão para recorrer à segunda instância para pleitear a modificação da decisão. Esse recurso é chamado de recurso voluntário. Tá? Então, vamos lá no artigo 33, para a gente ver. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, porque pode ser, né? Pode ser que, dentro da minha impugnação, a decisão tem ali, né, seus efeitos parciais ou seus efeitos totais. Dessa decisão, cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, dentro dos 30 dias seguintes à ciência da decisão. Ok? Dentro dos 30 dias seguintes da ciência da decisão. Ok? Professor. Então, opa, ouvi aí um professor, espera aí. Vamos lá. Diga-me. Perguntar? Pode falar. É o seguinte, todas essas 3 instâncias são da via administrativa do próprio fisco ou a partir da segunda instância entra para a via judiciária? Não, aí isso aí é uma liberdade que o contribuinte tem de querer acionar o judiciário ou não, tá? Nada afasta a apreciação do poder judiciário. Então, é o seguinte, como nós estamos falando a nível federal existem as 3 instâncias, certo? Uhum. A nível estadual, nem todo estado tem. A nível municipal, acho que nenhum tem, tá? Vai ter só aí até, no máximo, segunda instância. Então, a nível federal, você apresenta a impugnação, ela é recebida, suspende a cobrança do crédito, você é rejeitada a sua impugnação, aí você apresenta recurso voluntário. Do recurso voluntário, vamos supor que a decisão da turma seja no sentido de que você não tem razão, tá? Então, eles rejeitam o seu recurso. Aí, se tiver pré-requisitos para que você possa acionar a terceira instância, porque tem lá pré-requisitos que nós vamos verificar, você vai para a terceira instância se você quiser. Se você não quiser, você pode ingressar com ação judicial para continuar a discutir o que você estava pleiteando na via administrativa, só que agora vai ser na via judicial. Ok? Então, o fisco tem as 3 instâncias? O fisco tem as 3 instâncias que vai acontecer tudo dentro da administração tributária. Na nível São federal, sim. juízes igual a parte judiciária ou são pessoas normais? Não, são pessoas que integram o próprio quadro da administração tributária. Não existe imparcialidade aqui. Tá? Dentro das câmaras, existem pessoas que são nomeadas para poder representar o contribuinte. Elas são compostas de, no mínimo, 3. 2 a favor do fisco e 1 a favor do contribuinte. Tá bom. Então, vamos lá. Continuando aqui, preste atenção. Nós temos, então, a impugnação que é apresentada na notificação ou no auto de infração. A delegacia da Receita é que vai apreciar, ok? Hoje, pessoal, como nós estamos vivendo uma época digital, a nível federal isso é formado por núcleos, tá? Então, isso mudou um pouco. Isso eu estou falando por experiência própria. Hoje são analisados por núcleos. Hoje eles, vamos supor, o governo federal está sem dinheiro para poder abrir concurso federal, para poder abrir, né, receitas federais aí, polos de assistência presencial nas cidades. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão se organizando por meio de colegiados, né, a nível
digital mesmo, tá? Eles estão criando essa plataforma para poder apreciar. Então, só uma ressalva aqui para poder falar para vocês que na prática existe uma observação, né? A ser feita, que é isso que eu estou falando para vocês. Mas, de praxe, o protocolo da impugnação é realizado dentro da delegacia da Receita, que te notificou ou que te autuou, ok? Tanto fisicamente, como por meio digital também, que você faz no ECAC, que é um sistema, é até legal que nós estamos tendo essa aula online, que eu posso mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui, que eu acho que é interessante, tá? O portal ECAC é o portal da Receita da Fazenda. Então, você entra aqui, tá bom? Como eu tenho certificado digital, eu entro pelo meu certificado digital, tá? Senão, você tem que fazer um cadastro para ter seu código de acesso, ok? Então, vou botar minha senha aqui, tá? Pronto. Eu vou entrar dentro do sistema do ECAC, olha só. Aí tem cadastro, legislação, pagamento, certidões, cobranças, né, demonstração, senhas, dívida ativa, outros. Então, aqui dentro desse sistema do ECAC, é que eu vou apresentar, né, a reclamação ou recurso, a impugnação ou recurso, tá bom? Então, aqui dentro, tá? Aí, ó, processos digitais, e-processo, ok? E aí, aqui dentro é que eu faço de forma digital. Ou eu posso fazer também presencialmente, protocolando lá na Receita Federal. Tá legal? Tudo bem? E aí você vai, né? Faz o cadastro, etc e tal. Então, é bem complexo, mas depois que você aprende, é bem mais fácil por aqui do que ter que ir na Receita Federal, tá bom? Eu estou vendo aqui um processo digital, só para ver se eu tenho aqui um aberto. Aqui, ó. Eu tenho os meus processos juntados de documento. Acho que aqui eu encerrei todos. Não tem nenhum. Deixa eu verificar aqui se tem algum dossiê aberto. Não, faz o recibo para nós. Tá bom, tá certo. Do apoio. E quero dinheiro. Não. Então, tem aqui, né? Desculpa, pessoal, tive só que dar um atendimento aqui. Então, você vai abrir o dossiê. Eu aqui encerrei todos os meus processos administrativos perante a Receita. Hoje eu tenho só no Estado, tá? O que eu tenho na Receita, hoje ele já se encontra dentro já da esfera judicial, tá bom? Mas aqui, eu queria mostrar, mas não tem nenhum, me perdoe. Tinham até esses dias, no caso do produtor rural. Mas é isso. E aí você vai protocolar, tá? Na delegacia da Receita, aí eles vão dar a decisão. A decisão pode ser deferindo a minha impugnação, acolhendo a impugnação, tá? Ou rejeitando a impugnação, ok? O que acontece se deferir, vamos supor, na totalidade a minha impugnação? Ou seja, eu não preciso recorrer para a segunda instância. Eu não preciso. Opa, mas tem uma pessoinha, né, que é o próprio fisco, que ele pode apresentar o seu recurso de ofício, tá? O próprio fisco, por exemplo, da decisão que acolhe a impugnação, o que o fisco vai fazer? O fisco vai apresentar o seu recurso de ofício para quem? Para o Conselho Administrativo de Receitas e Finanças, ok? Que é o órgão que vai cuidar da segunda instância, o chamado CARF, tá? CARF. Vamos lá. Olha só. Na fase recursal, existem os conselhos de contribuintes, tá? CARFs e, no caso, CAT estadual, ok? Os CARFs, que é a nível federal e municipal, que são chamados CARFs, tá? E CAT é a nível estadual. São órgãos colegiados de composição paritária
que decidem controvérsias sobre tributos federais, no caso o CARF. Assim sendo, tanto o recurso voluntário oferecido pelo sujeito passivo, quando, no caso, né, eu tenho aí uma rejeição parcial ou total da minha impugnação, como o recurso de ofício, que é aquele que é oferecido pela Fazenda Pública, serão julgados em segunda instância por estes conselhos, tá? Por esses conselhos. Então, o recurso de ofício, deixa eu verificar, cadê ele aqui? Recurso especial, o recurso de ofício, tá? Está lá no artigo 42, parágrafo único do decreto 70.235. Vamos lá. Então, artigo... Gente, eu li agora, 42. São definitivas as decisões da primeira instância, né, esgotado o prazo para recurso voluntário, da segunda instância que não caiba mais recurso, né, ou, se cabível, quando decorrido o prazo para sua interposição, e da instância especial, que é a terceira e última instância, né, aí não tem como mais, por isso se torna definitivo. Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário, ou não estiver sujeita a recurso de ofício. É a única parte, pessoal, dessa legislação que fala sobre o recurso de ofício, tá? É um pouquinho truncada, mas é aqui mesmo, beleza? Então, isso significa dizer que, olha só, significa dizer que, vamos aqui para esse quadrinho que vai estar bem explicadinho, ó, estou aumentando aqui para vocês verem. Então, nós temos a notificação e a autuação. De ambas as duas, eu posso apresentar impugnação, tá? Da impugnação, uma vez que ela foi rejeitada, total ou parcialmente, eu posso apresentar o quê? O recurso voluntário. Agora, e se minha impugnação foi acolhida? O que o fisco pode fazer? O fisco, ele pode recorrer de ofício, tá? E o engraçado é que aquele julgador, né, que faz parte da administração tributária, que vai dar a sua decisão singular, na própria decisão, ele já tem que apresentar o recurso. Tá, pessoal? É assim que funciona na via administrativa, tributária, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso quadrinho. Qualquer coisa, vocês me chamam aí, tá? Porque eu não estou olhando mensagem. Então, olha aqui. Se a minha impugnação é acolhida, o fisco pode fazer o quê? Dentro do prazo de 30 dias, que é o prazo da cientificação da decisão, ele pode recorrer de ofício. Professor, minha impugnação foi rejeitada. Eu sou contribuinte, minha impugnação foi rejeitada. O que eu posso fazer? Você pode apresentar o seu recurso voluntário. Seu recurso voluntário, tá? Ele vai ser apresentado para quem? Vai ser apresentado também para o CARF, tá? O fisco apresenta o seu recurso de ofício, ok? E o contribuinte apresenta o seu recurso voluntário, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui nesse momento? Tá? Uma apreciação, ok? Do recurso por uma segunda instância, tá? Aí nós estamos falando da segunda instância, tá bom? Aqui, ó, é a segunda instância, ok? Segunda instância. Aqui, pessoal, não vai mais ser uma decisão singular. Aqui vai ser que tipo de decisão? Vai ser um acórdão, né? Vai ser um acórdão. Por que um acórdão? Porque vão ser 3 pessoas, tá? Vão ser 3 pessoas que vão se posicionar aqui a respeito do recurso. Tá legal? Então, no mínimo de 3 pessoas, tá? O CARF, que é o Conselho Administrativo, vou escrever aqui, Conselho Administrativo de Receitas e Finanças, tá? Conselho Administrativo de Receitas e Finanças. Eu estou pondo abreviado porque senão fica
Eu tenho que aumentar muito para poder vocês conseguirem ver, tá? Então, Conselho Administrativo de Receitas e Finanças. Tá legal? Conselho Administrativo de Receitas e Finanças. Tá? É o nosso CARF. Beleza? O CARF, ele é constituído por turmas. Tá? Ele é constituído por turmas. Então, tem a turma que vai apreciar o imposto de renda, né? Tem a turma que vai apreciar o IPI, ok? Tem a turma que vai apreciar o ITR, e assim sucessivamente. Tá legal? Então, o CARF, ele é composto por turmas. Essas turmas, elas têm que ter, no mínimo, 3 componentes. Tá? No mínimo, 3 componentes. Tá legal? Desses 3 componentes, dois são representantes do fisco e um representante do contribuinte, tá? Então já existe uma disparidade aí, né? Vocês já podem prestar atenção. E a tendência é que o acórdão seja favorável para quem? Para, né, o contribuinte. Ou, desculpa, para o fisco. Tá legal? A tendência é que a decisão seja favorável ao fisco. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Porque eu vou ter que usar uma outra página para poder falar do recurso voluntário, recurso de ofício, para a terceira e última instância. Tá bom? Tudo bem? É comum, dependendo do tipo do tipo de situação, tá, Manu? Que a gente vai viver, tá? Por exemplo, decadência, entendeu? Quando há decadência, geralmente existe recurso de ofício, tá? Então, assim, se a pergunta foi se é comum haver recurso de ofício, se é o próprio fisco que toma a decisão, olha, eu posso dizer que não é comum, tá? Assim, vamos colocar dessa forma para você entender. Não é comum, porque aí existe uma imparcialidade, né? Existe uma imparcialidade que a gente sabe que existe, ok? Mas que o recurso de ofício, ele pode acontecer? Sim, ele pode acontecer, tá bom? Esse comum eu tinha me equivoquei aqui, pensei outra coisa. Ele não é comum, não, acontecer dentro dos processos administrativos, já que a decisão é do próprio fisco, tá? Se essa é a sua pergunta. Para ser bem sincero para você, toda a discussão na via administrativa é mais para ganhar tempo do que propriamente para você poder conseguir alguma coisa, tá? E daí pode sair nesse meio tempo um refis, e daí você já prepara, né, documentação para poder ingressar com ação judicial, entendeu? Então, na prática, é mais para isso, tá? A nível federal, tá? A nível federal. Agora, a nível estadual e municipal tem muito erro, tem muita coisa que no próprio processo administrativo consegue revisão sim, tá bom? A nível federal é mais difícil. Bom, então, pessoal, nós vimos aqui, né, que na segunda instância eu posso protocolar tanto o recurso voluntário, né, e o fisco pode protocolar o recurso de ofício, ok? E vai ser apreciado por uma turma, né, por uma turma. Tá legal? Por uma turma. Bom, nós temos aqui, ó, o segundo conselho tem por finalidade, opa, desculpem, aqui. Existem 3 conselhos, né? 3 conselhos, turmas, né? Que também a gente pode chamar de turmas. O primeiro tem por finalidade o julgamento administrativo em segunda instância, aplicação da legislação referente ao imposto sobre renda, né? Empréstimo compulsório, PIS, FINS social e COFINS. Então, é uma turma que vai falar, vai apreciar, né, todos os recursos que falarem sobre imposto de renda, empréstimo compulsório, PIS e COFINS, ok?
O segundo conselho, ele vai ter por finalidade administrativa, em segunda instância, falar sobre todos os recursos administrativos voluntários ou de ofício que falarem sobre imposto sobre produto industrializado, IPI, né? O IOF, ok? IOF, o ITR, tá? E tributos estaduais e municipais que competem à União dos Territórios. Isso aqui não existe hoje, né, no Brasil. Beleza? O terceiro conselho, né, ou terceira turma, ele tem por finalidade o julgamento, né, do quê? Dos impostos sobre importação e exportação, dos produtos industrializados, no caso de importação, ok? E contribuições. Aí todas as contribuições possíveis que nós vamos estudar, né? Taxas e infrações relacionadas com importação e exportação. Ok? Tranquilo? Então, pessoal, dentro da segunda instância, né, nós temos essas três turmas, tá legal? Dentro da segunda instância, nós temos essas três turmas, ok? Essas turmas são as divisões para saberem qual delas vai o processo contribuinte? Perfeito, isso mesmo, tá? Isso mesmo, tá bom? Como se trata de imposto de renda, vai para a primeira turma, né? Primeiro conselho. Se é do ITR, já vai para o segundo conselho. Se é sobre imposto de importação, já é para o terceiro conselho. Tá legal? Então, daí você já faz, né, a própria indicação para qual turma que vai, tá? Essas turmas, elas são, elas são compostas por, no mínimo três. No mínimo três pessoas. Dois a favor do fisco e um a favor do contribuinte. Tá legal? Então, vamos lá. Passando aqui para o terceiro ponto, que seria do acórdão, né? Do acórdão aqui da segunda instância. Ok? Então, nós vamos falar agora do acórdão, que foi preferido por quem? Pelo CARF, né? Conselho Administrativo de Receitas e Finanças, ou Receitas Fiscais, tá? Que foi analisado aqui, no caso, o recurso voluntário, tá bom? Então, vou puxar só mais um pouquinho aqui, porque senão a gente vai tomar muito espaço para falar sobre o outro. Então, no caso, eu estou falando do recurso voluntário. O contribuinte apresentou o recurso voluntário, né? E do recurso voluntário teve o acordo. O acordo que foi decidido pelo CARF foi no sentido de rejeitar o recurso voluntário, tá? Rejeitou o recurso voluntário, ok? Bom, uma vez que rejeitou esse recurso voluntário, o que eu posso fazer, pessoal? A nível federal, tá? E dependendo, eu preciso preencher os requisitos, eu ainda posso apresentar recurso especial, tá? Eu ainda posso apresentar recurso... Desliga e liga de novo. Eu ainda posso apresentar o recurso especial, tá? Recurso especial do acórdão que rejeita o recurso voluntário. O recurso especial, ele é apresentado para o Conselho Superior, tá? De Receitas Fiscais, ou Receitas e Finanças, ok? Ele é apresentado para o Conselho Superior de Receitas Fiscais ou Receitas e Finanças. Aqui é a terceira e última instância, ok? Terceira e última instância, tá? Também composto por turmas, tá legal? Também composto por turmas, beleza? Professor, e se o acórdão for no sentido de acolher, né? Acolheu totalmente o recurso voluntário. Acolheu totalmente o recurso voluntário. E aí? O fisco, pessoal, também pode apresentar o recurso especial, tá? Então, tanto o contribuinte, ok? Como o fisco podem interpor o recurso voluntário, ok? Tanto o contribuinte
como o fisco pode interpor o recurso especial. Ok? Se rejeitou meu recurso voluntário, o contribuinte apresenta e interpõe recurso especial. Se acolheu o recurso voluntário do contribuinte, o fisco pode interpor recurso especial. Tá? É o mesmo nome em terceira instância, tanto faz contribuinte como fisco. Muda o nome no caso do recurso na segunda instância, né? Se for recurso pelo contribuinte, é um recurso voluntário. Se for recurso pelo fisco, é chamado recurso de ofício. Ok? Bom, vamos verificar então isso aqui? Olha só. Existe ainda o recurso especial, né, à disposição do contribuinte ou do fisco, tá? Ou do fisco. Beleza? Quando, olha a condição sine qua non. Condição sine qua non. Quando a decisão não unânime. Quando a decisão não unânime. O que é uma decisão não unânime? Fala para mim. O que é uma decisão não unânime? O que é uma decisão não unânime, pessoal? Diga aí. Uma decisão não unânime não significa dizer que é uma decisão divergente? Hã? Claro, muito bem, não foram todos. Né? Não foram todos, pô. Pera aí, esse negócio aqui, ó, não tá certo, não. Não tá certo, não. Aí alguém fala, né? Tomara que seja o representante do contribuinte. Pera aí, contribuinte tem razão, pô. Contribuinte tem razão, caramba. Tá? Não é bem assim, não. Vocês estão foda, não quer deixar passar nada. Né? Aí o que vai acontecer? O que acontece? Tá? Não, estou empolgado, eu empolgo. Peraí, deixa eu voltar aqui. O que vai acontecer? Essa decisão não unânime do CARF, que é na segunda instância, essa decisão não unânime, tá? Ela tem que ser o seguinte: dessa decisão não unânime, ela tem que ser uma decisão que for contrária à lei, tá? Contrária à lei, ok? Ou que estiver disposto na Constituição, ou a evidência da prova dos autos, ou sobre a decisão que der à lei tributária interpretação diferente da que lhe tenha dado outro conceito de contribuintes, ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. Se ainda assim a decisão for desfavorável ao contribuinte, este pode socorrer à Justiça Comum ou à Justiça Federal. Professor, o senhor confundiu minha cabeça tudo. Que loucura. Vamos lá, presta atenção aqui. Então, o primeiro requisito, vou colocar aqui, ó, requisitos, para que o recurso especial seja apreciado, tá? Para que ele suba, tá legal? Recursos para que, requisitos para que o recurso especial seja apreciado. Primeiro deles, decisão não unânime. Decisão não unânime. É a primeira coisa, tá? Decisão não unânime. Bom, sendo a decisão não unânime, essa decisão, tá? Tem que contrariar dispositivo de lei. Como assim, professor, essa decisão tem que contrariar dispositivo de lei? Tudo bem. Pensa comigo aqui. Desde o início, o julgamento não é parcial, sim ou não? É. Não vem falar para mim que não é, que é, tá? Na teoria é. Para a prova do AB é, mas aqui para nós não é. Bom, então eu vou supor que o fisco ficou aí 5 anos sem fiscalizar meu imposto de renda, aí no 6º ano lavra auto de infração contra mim. Eu vou lá, apresento impugnação. De repente eu tenho uma decisão rejeitando a minha impugnação, eu falo, poxa vida, o trem tá na cara. Aí eu vou, apresento recurso voluntário. O CARF, que é o Conselho, né, de Receitas Fiscais, vai falar, não aceito, tá? Eu não aceito.
Aí, nesse caso, o conselho dá uma votação 2-1. Tá legal? 2 integrantes que representam o fisco falam que rejeitam o meu recurso. O representante do fisco vai e aceita o meu recurso. Então, a decisão não unânime. Decisão não unânime. Essa decisão não unânime é uma decisão que contraria dispositivo de lei, sim ou não? Lá no Código Tributário Nacional, que é uma lei federal, não tem o dispositivo do artigo 173, 174, que vai falar sobre a decadência que extingue a cobrança, sim ou não? Sim. Então tá aí o motivo. Tá? Decisão não unânime, decisão que vai contrariar o quê? Que contraria dispositivo de lei. Tá aí. Tá aí o requisito. Tá bom? Tá? Ou a decisão, tá? A decisão que foi efetuada aqui, ela foi contrária ao que já foi decidido pelo próprio CARF, né? Pelo CARF, ou mesmo pelo Conselho Superior de Receitas Fiscais, tá? Ou pelo Conselho Superior de Receitas Fiscais. Então, olha só, tem que ser uma decisão não unânime, 2-1, ou, aí no caso, né, ou um ou outro, que eu vou explicar. A decisão tem que contrariar dispositivo de lei, que é o caso da decadência, não é a pessoa que deve, tá? Tá errado, tem alguma coisa errada e você tem fundamento legal para isso. Ou a decisão foi contrária ao que já foi decidido pelo Conselho da segunda instância ou pelo Conselho de terceira instância. Você tem lá, ó, na sua mão, ok? Um caso que não é fácil de encontrar, viu? Decisões de processo administrativo. Esse aí é que é o ponto. Você tem lá uma decisão do CARF que cabe numa situação análoga ao seu. Você tem uma decisão lá do Conselho Superior de Receitas Fiscais que cabe na situação análoga ao seu caso. Aí você vai usar essa decisão como parâmetro de pré-requisito para que aí sim o seu recurso especial seja analisado. Tudo bem? Tudo tranquilo? Conseguiram compreender aí? Ah? Conseguiram compreender? Tá legal, né? A aula, né? O esqueminha aqui tá fluindo bem, né? Qualquer coisa vocês falam aí, fala pra pessoa, tá uma bosta. Tá bom? Então vamos lá. Olha aqui. Eu quero que vocês terminem de analisar essa questão comigo, tá? Bom, então, dos efeitos das decisões, né, da primeira instância, fica definitiva se eu não recorrer. Da segunda instância, se torna definitiva se eu não recorrer. E da última instância, se torna definitiva se eu não provocar, né, o judiciário para poder discutir na via judicial. Ok? Tá. Duas observações importantíssimas que nós temos que fazer aqui, que eu ainda não fiz. Tá? Duas situações importantíssimas aqui que eu ainda não fiz. O processo administrativo tributário é necessário, tá? Fazer preparo recursal? No processo administrativo tributário é necessário realizar preparo recursal? Sim ou não? E aí? Quero saber. No processo administrativo tributário é necessário realizar preparo recursal? Não, tá? Não é necessário. Acho que é súmula vinculante do STF. Deixa eu ver se é essa mesmo. Não. Preparo recursal. Tributário. Quem chama? Deixa eu
A apresentação aqui rapidinho. Alguém? Preparo recursal é quando você tem que fazer depósito, tá? Depósito como pré-requisito para admissibilidade do seu recurso, tá bom? Como numa apelação, por exemplo, se você não está gozando de justiça gratuita, na justiça comum, tá? Ok? Isso, seria a despesa processual, tá? Seria a despesa processual. Mas isso na via administrativa, tá bom? Ah, eu errei por um aqui, ó, é a súmula vinculante 28, tá? O que que fala a súmula vinculante 28? Deixa eu voltar a compartilhar aqui, eu não sei quem me chamou, agora já era. A gente está finalizando a aula já, tá bom? Então, o que que seria aqui? Ah, Tainara. Consegui aqui, permitir. O que que seria então, pessoal? Clica aí na apresentação de tela. Súmula vinculante 28 do STF. Súmula vinculante 28. É inconstitucional a exigência do depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Bom, aqui é na ação judicial, né, Bruno? Aqui é na ação judicial, tá? Nós estamos querendo falar no processo administrativo. Então, vamos lá na súmula 21. Ok? É inconstitucional a exigência de depósito ou rolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Tá aí, tá? No próprio site do STF. Beleza? Então, é necessário realizar preparo recursal? Não. Súmula vinculante 21 do STF, tá? Súmula vinculante 21 do STF. Tá aí a resposta, não bem grandão. Beleza? Então, essa é uma das coisas que eu queria dizer, tá? O segundo ponto que eu queria falar para vocês, né? O segundo ponto. Prazo, né, pessoal? O prazo, tá? Prazo para impugnação. Quantos dias? 30 dias. Prazo para impugnação, 30 dias. Professor, prazo para o recurso voluntário, 30 dias. Ok? Prazo para o recurso voluntário, 30 dias. Prazo para o recurso de ofício, 30 mais 30. Tá? 30 mais 30. Ok? 30 mais 30. Tá legal? Professor, eu vou apresentar o recurso especial no Conselho Superior de Receitas Fiscais. Qual que é o prazo? Opa, 15 dias. Tá? 15 dias para o contribuinte, ok? E 30 dias, no caso 15 mais 15, né? Para o fisco, tá? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, esses aí são os prazos, tá? Que também estão lá nos artigos do Decreto 70.235 de 72. Beleza? Pessoal, então, nós finalizamos essa parte de processo administrativo, tá legal? E daí, a gente, aula que vem, começa processo judicial, tá bom? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Estão todos bem? Estão todos tontos? Se tiverem aí, vocês façam, senão depois vocês me procurem no WhatsApp, tá? Beleza? Repete os prazos, tá legal. Prazo para impugnação. Vou escrever aqui, ó. Prazo para impugnação, 30 dias. Prazo para o recurso voluntário, 30 dias. Prazo para o recurso de ofício, 60 dias. Prazo em dobro, né? Prazo para recurso especial, 15 dias se for o contribuinte, né?
15 dias se for o contribuinte. Se for o próprio fisco, prazo é em dobro, tá? Ok? Beleza, pessoal? Um grande abraço, tá? Peraí, Bruno. Calma. Meu Deus, Bruno. A impugnação não tem prazo para o fisco porque é só do contribuinte, né? Justo, é só ele que consegue iniciar o processo administrativo tributário. Certo. Aí a Manu falou lá em cima para você repetir, voltar lá no esqueminha do preparo recursal. Ah, sim. O esquema do preparo recursal? Tá bom. Então, deixa eu fazer aqui. Vou fazer um compartilhamento de tela, que aí eu vou abrir aqui. Peraí. Vou fazer um bem legal aqui para vocês. Vocês clicam aí no compartilhamento, tá? Bom, então, em relação ao preparo recursal. Bom, o preparo recursal, ele é exigido a partir do momento que você é exigido, né, quando o contribuinte vai recorrer da decisão de primeira instância ou de segunda instância. Correto? Então, é um valor, seria as custas processuais. Tá legal? Acontece, tá, que por conta da súmula vinculante 21 do STF, ok? Por conta da súmula vinculante 21 do STF, não mais, tá? Não mais, ok? Não mais é necessário que o contribuinte venha a ter que fazer esse preparo. O que é esse preparo? No momento em que ele vai interpor o recurso, ou dentro do prazo alusivo ao recurso, que são aí no voluntário 30 dias, e o recurso especial 15, ele tem que gerar uma guia de pagamento e fazer o pagamento dessa guia, tá? Isso, com a súmula vinculante 21 do STF, não mais é exigido. Ou seja, na via administrativa, eu não tenho, tá, nenhum custo processual. Eu não tenho nenhum custo processual. É diferente de custos com honorários advocatícios, tá? Pelo amor de Deus, senão a gente não vive, né? Custo processual. Então, eu entro na minha impugnação, apresento recursos, o voluntário, vou para o recurso especial, eu não tenho nenhum custo de processo, ok? Nenhum, tá bom? Então, é isso que a súmula vinculante 21 do STF quer dizer, tá? Tranquilo? Beleza? Conseguiu compreender? Ótimo, muito bom. Que bom que deu certo, tá? Mais alguma dúvida? Eu falo rápido, tá bom, vou falar mais devagar, tá, Júlia? Obrigado pela dica aí. Então, eu recebo com carinho, viu? Tranquilo, pode, você sabe que comigo pode ficar à vontade. Sempre deixei dê liberdade para que a gente possa sempre estar alinhando tudo que a gente precisa, tá bom? Ó, aula que vem a gente vai fazer um exercíciozinho, tá? Vou pegar uma questãozinha da OAB para a gente fazer. Então, quem fizer, tem aquele 10º lá da atividade continuada. Quem não fizer, rodou. Tá bom? Um grande abraço aí. Eu percebi que é uma menina que senta na frente, ela entrou, depois teve que sair. Não lembro o nome dela. O nome composto. Agora eu não lembro mais o nome. Mas a aula vai estar gravada, vou disponibilizar para vocês. Vocês acessam lá por meio do link no YouTube, tá bom? Um grande abraço. Bom final de semana para vocês e bom descanso.